Saludos cordiales desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de INVAR en Quito, Ecuador. Mi nombre es Jacqueline Cujilema, soy especialista de comunicação e para... Está em comunicação e vou apresentar a sessão relacionada com os meios de vida amazônicos. É um recurso para mitigar os problemas do câmbio climático, ampliar a profundidade desse tema. Vou chamar Jacobo. Bem-vindo, Pablo, por favor, para desenvolver o assunto. Muito obrigado, bem-vindos todos os participantes de todo mundo que nos acompanha nesta tarde e noite chamada em serviços ecossistêmicos e sua relação com os meios de vida amazônicos. É uma sessão que foi realizada na organização do Bambu, o Serviço Nacional Florestal, da Fauna Silvestre do Peru, Conselho Nacional da Indústria na Colômbia e Ministério da Agricultura no interior. Governo autônomo, centralizado, líderes, representantes e produtores da Amazônia. Hoje começou um dos encontros mais importantes do planeta. Nossa Amazônia, que é o bosque tropical o maior do planeta e uma das áreas com maior diversidade da Terra, está num momento determinante, num ponto de inflexão, já que está sendo negado isso pode deixar que a nossa Amazônia deixe de ser um bioma tão especial. Ainda estamos a tempo e se conjuntarmos todas as ações, podemos ainda tomar providências a respeito. É por isso que hoje abordaremos sobre uma das plantas mais integrais que se encontra presente na região amazônica. O bambu. E como esse recurso nos dá meios de vida para as comunidades locais, serviços ecossistêmicos que constroem um momento baseado numa economia circular e a redução dos impactos da mudança climática. Desde 2020, muitas comunidades da Amazônia, Peru, Colômbia, Equador, fizemos um projeto muito importante chamado Amazônia e tem vários dos atores locais daqui. Esse projeto que junta duas palavras que geram vida, bambu e Amazônia, Bambuzonia, dá uma série de oportunidades aos atores e contribui para que sigamos a partir desse ponto. O potencial para inovar é enorme e as novas gerações, jovens, mulheres, devem conhecer melhor esse recurso que é facilmente disponível, aproveitando as capacidades que temos na parte científica e a vontade política existente nesse território. Será uma conversa fantástica e é do território. Por isso, vou fazer um reconhecimento muito especial a todas as pessoas que participam da Amazônia, da Colômbia, Equador e Peru. Marino Velasco, Flávia, Carlos Restrepo, Ayano Tamaí, Jaime Guevara e Shakira. Obrigado por estarem presentes. Muito obrigado. Vamos em frente. Essas foram as palavras de Jacobo Estrella, diretor do Caribe e América Latina. Agora nos acompanha a Maia, da Republicana da Colômbia. E antes de passar a palavra para ela, vamos ver um pouco a sua biografia. Se formou em ciências antropológicas, antropologia social do México, mais de 15 anos de experiência entre setor público e privado, financiamento do desenvolvimento, economia azul, inovações, tecnologia, apoia investimentos para sistemas alimentícios. E sua intervenção no dia de hoje será o papel da renovação e programas públicos para a Amazônia.
Muito obrigada, Jaqueline, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, principalmente a Imbar, Pablo Jacome, diretor da América Latina. Obviamente, é muito bom acompanhá-los em pessoa. Ainda estamos em modalidade virtual, mas esperemos poder visitá-los em breve. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrícola é o principal financiador desse programa Bambuzania Fulifado. Esse surgiu há 25 anos como resultado de uma aliança entre vários atores, onde estava o CIA. Estamos muito contentes de que esse programa deu muitos bons resultados na África, na Ásia e agora na América Latina. E por que uma instituição financeira e agência das Nações Unidas está interessada em apoiar esforços na produção de um produto como o bambu? Os povos que vivem na Amazônia têm saberes milenares e seus meios de vida estão em risco por irresponsabilidade alheia. Em ocasiões assim, é natural dizer que o passado já acabou, porque não sabem dar respostas aos problemas atuais, como o desmatamento, o problema do clima. E essa dúvida surge com os jovens das comunidades que precisam encontrar formas de se sustentar economicamente e aos governos, principalmente aos locais, que trabalham nessas zonas. O bambu é um produto, uma planta que ensina o contrário. Ele pode ser visto como uma solução inovadora, simplesmente dando uma voltinha e vemos os recursos que temos. Realmente temos que ver onde temos recursos e mudar a mentalidade para ver como aproveitar melhor o que temos. Aqui, algo fundamental é o papel do governo, e o Estado tem que reconhecer. É onde os governos são os que podem atenuar os riscos, dar assistência técnica, investir nas comunidades mais empobrecidas. Mas esse papel inovador, que apoia as políticas públicas, nem sempre é fácil para os governos. Isso é lógico, porque raras vezes a inovação vem de cima para baixo. Poucas vezes vimos programas ou políticas públicas do governo central que tenham muito sucesso. Por isso queria enfatizar hoje o papel dos governos locais. Temos então o senhor Jaime Guevara. Se o Estado quer ser inovador, tem que apoiar os governos locais, dando instrumentos, apoio, recursos para responder às oportunidades que surgem no seu próprio território e com o trabalho das comunidades locais. Esse governo é o que atua em primeiro lugar. E daí, achamos que dá para ir construindo algo coletivo que chegue aos âmbitos nacionais para que dar uma institucionalidade e aplicar em outras áreas do país, apanhando em uma escala maior. Para que esse processo aconteça de forma eficiente, precisamos de 2 elementos. Primeiro, precisamos de líderes comunitários que estejam interessados em dar valor a esse recurso que é o bambu e a capacidade de ver as novas oportunidades e que se transformem em facilitadores. Em segundo lugar, precisamos de sócios como o IMBA e os sócios locais que podem dar a esse processo de conhecimento apoio técnico, ideias e outras experiências, ou os órgãos públicos especializados, outros vinculados. Por exemplo, aqui vemos que o IMAR pode trazer a sua experiência e seu conhecimento na produção do bambu. O
O FIDA quer fazer parte dessa grande comunidade, os governos locais, nacionais, os fornecedores de conhecimento técnico, sócios estratégicos e onde está a cidade. Quando falamos de economia circular ou inovação, parecem palavras muito ribombantes, mas sempre significa trazer pontos ao território, financiadores externos, assistência técnica e governos de Estado para que possamos chegar a essas inovações. Então, como diretora FazerCida, agradeço a todos que participam deste evento virtual e que gostem do próximo intercâmbio, que será muito rico, porque se baseia nas experiências de cada dia das pessoas que estão valorizando. Muito obrigada. Obrigada a nossa querida amiga pela sua intervenção. Agora, da Colômbia, nos acompanha Jimena, membro do Conselho da Indústria da Colômbia, em representação do Departamento de New Caldas. Vamos revisar uns dados muito importantes da sua carreira. Engenheira agrônoma de Palmira, Colômbia, especialista em taxonomia do bambu. Experiência de campo, visitas à Indonésia, China, Tailândia, Coreia do Sul, Índia. Já escreveu muitos artigos sobre bambu, presidente da Associação Colombiana Guadua Bambu, e é pesquisadora e trabalha muito na América Latina. Hoje falará sobre bambus nativos no projeto Bambuzonia. Boa tarde. Boa tarde para todos e todas. Agradeço muito a participação nesse fórum. Na apresentação, a projetar-se, gostaria, por favor. A ideia é de falar sobre a diversidade de bambus na área do projeto Bambuzonia. O bambu na região da Amazônica, muito rico. Poderia fazer a apresentação? A Amazônia é uma região muito diversa. Tanto na flora quanto na fauna. Mas quanto aos bambus, o recurso que mais tem na região, mas na Amazônia também há a maior área de guaguales ou pacales, com mais de 180 mil quilômetros quadrados, na parte norocidental da Amazônia, onde está Brasil, Peru e Bolívia. Eu somente vou falar que a diversidade que encontramos na Colômbia, nos departamentos de Cafetameca, Equador, nas províncias de Napo, Pastazo, Santiago, em Peru, Juniquipá. Está abaixo de 2.200 metros a nível do mar. Encontramos 5 gêneros e 14 espécies de bambus herbáceos, 11 espécies de transgêneros de lenhosos e 5 gêneros e 3 espécies de outros bambus. Quem são os herbáceos? São bambus pequenos, entre 2 e 3 metros de altura. Seus talos são herbáceos e habitam a selva tropical. Vemos aqui os mais representativos: Thaliana, Olira, Cristocopa. Esses bambus têm sua aplicação por parte de comunidades indígenas, usadas como plantas medicinais e na cerimônia ou rituais de ayahuasca. Se usa como alimento por alguns animais, pássaros, mamíferos. Tem um grande potencial como plantas ornamentais
E alguns dos maiores podem servir como outro tipo de coisa. Que são os bambus lenhosos? São bambus de grande porte, médio porte, que podem chegar a medir 35 metros de altura e 6 e 16 centímetros de diâmetro, com os talos lignificados ou lenhosos. Pertencem ao gênero Guaiá. Podem formar grandes manchas homogêneas, como essa que vemos aqui na Amazônia, ou podem ser indivíduos como vimos no slide da selva úmida tropical. Encontramos 7 espécies de guádula e a importância desses bambus lenhosos na região amazônica. Realmente há uma boa madeira, qualidade de madeira, então não é muito útil na construção de vivendas, mas são infraestruturas rurais para caça e pesca, musical. Como a guagua gerava benefícios. A pecuária na Colômbia é uma atividade econômica muito grande. Em Taimeta, poderíamos restaurar rapidamente as áreas desmatadas por esse flagelo, graças ao rápido crescimento e ao tipo de rizoma de espécies como guada, verberbauro e sarcocarpa. Também podemos dizer que os bambus podem cumprir um papel muito grande como instrumento de paz e reconciliação. A multiplicidade incentiva o uso da geração de emprego e melhorar a economia. Em conclusão, os bambus amazônicos, segundo a alternativa econômica, podem contribuir com a diversificação agropecuária ao colocar produtos com valor agregado, a geração de emprego e construção de capital social, tecnológico das comunidades camponesas indígenas, que estão na região amazônica do projeto Bambuzônia. É necessário continuar investigando essa diversidade que existe, a distribuição, áreas de cobrimento, aplicações, ecologia, biologia reprodutiva, propriedades anatômicas, físico-mecânicas, fitoquímicas e rodeada de tecnologia para sua propagação e aproveitamento. Os bambus amazônicos devem ser reconhecidos, investigados e potencializados para contribuir com a sua conservação e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais que aí habitam. Obrigada. Muito obrigada, Jimena, pela sua intervenção e por ampliar esse tema sobre os bambus nativos na área de influência. Excelente intervenção, dados muito importantes a levar em conta nessa sessão. Quero lembrar às pessoas que estão nos vendo que podem fazer suas perguntas no chat que estamos respondendo. Estarão atentos para responder as perguntas. Agora vamos ver o painel, que é o gerente do projeto Bambuzônia. Muito obrigado, Jaque. Boa tarde. Um abraço gigante da Amazônia para o mundo. Levando em conta o objetivo da Amazônia, soluções de dentro, me permito moderar um painel de 6 especialistas no tema de bambu na Amazônia. Essa planta, das 1.600 e mais espécies, nos deu gratas experiências dentro das iniciativas de bambu na Amazônia. Para começar com isso, eu quero convidar Marino Velasco, que é líder
presidente da comunidade nativa do Peru. Marina participou ativamente das atividades de desenvolvimento no território, liderando escolas de campo e incluindo jovens e mulheres para trabalhar esse recurso. A intervenção deles será do uso tradicional e vivencial do bambu na comunidade. Marina, um abraço. Boa tarde. Bem-vindo. Si me ayudan activando el audio y el video para Marino. Estamos. Marino, buenas tardes, bienvenido. Devesh que tendré, pero no pasa un tal que me quedan aquí en Ruña, Potosí, no se de que te país, que te país, y cuando pensando cómo están aquí en el no cama estaba aquí me unimos están aquí en la camisa, no ya cuatro camisa acá entre capero, o ponía ayuda cuatro puñanos güeros, bambú. Bien, primeramente buenas tardes y me siento muy agradecido independiente por esta invitación. E para isso, primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Marino Velasco Valdez, como presidente da comunidade Pampanite. Muitos poderemos nos perguntar onde está Pampanite. E poderemos nos perguntar de onde pertence Pampanite na comunidade Xanica. E pertence na Merced de 7 quilômetros da comunidade Xanica, onde nós conservamos e, em verdade, recebemos os turistas nacionais e internacionais. Estamos gratos pelo convite para falar sobre a nossa vivência no natural que reconhecemos agora, que é o capiro, mais conhecido como bambu em português. Bambu e tapiro, realmente, antigamente, os meus ancestros utilizávamos de uma forma diferente nos trabalhos dos artesanatos. Utilizávamos o bambu para um estojo, e também utilizamos o bambu, o mancho, o capiro para envolver os peixes. E também para fazer o trabalho de uma cama, um catre. Mas antigamente os meus ancestros faziam as nossas camas com o bambu. E ao invés de utilizar um prego mais conhecido, atualmente não usamos o prego, começamos com a chonta. A chonta é um material que utilizamos são madeiras duras e tem espinhos imensos e causam muita dor. Utilizamos isso como se fosse um prego, naturalmente para cravar, para pregar o bambu. E também utilizamos a planta do bambu, quebramos antigamente. Os meus ancestros não conheciam o fósforo. E antigamente a gente pegava uma rocha ou algodão natural e ao partir o bambu começávamos a girar como se fosse um taladro ou colocávamos contra o algodão, daí saía a faísca e utilizava os meus avós. E os nossos trabalhos chegou a empresa que chegou na comunidade de Pampanite. Temos terrenos reservados, acidentados, e agora já estamos semeando bambu. De repente a família e muitas comunidades também podem utilizar o bambu. E como eu já disse, os meus avós que o conhecemos diferente, foi até um alimento para nós. A gente, quando tirava o bambu, eles derrubavam o bambu e a gente preparava uma comida, é um alimento nutritivo para nós. E como nós o preparávamos? Antigamente a gente não conhecia o alface, a cebola. Eles derrubavam o bambu e utilizavam para uma cama, uma casa, para construir alguma coisa. Às vezes utilizavam outros materiais. Tínhamos uma árvore que se conhece como pita em espanhol, e a gente faz uma barraca, uma casa. Os meus avós faziam
preparavam uma salada, pegavam um limão, porque antigamente não conheciam o sal de mesa. Os meus avós conheciam o sal de pedra, que são pretas. Antigamente era partir o bambu e utilizava com um pratinho. Ou também temos um mate conhecido como o bapu, que realmente a gente recortava isso e convertia uma xícara e colocávamos a sal de terra. Então a gente picava e fazemos a salada aqui. Quando comíamos com a juca assada, e que é a juca assada? Pegamos a juca crua e colocamos no fogo. E a gente descasca a juca e começamos a cozinhá-la aos poucos e a juca vira um biscoito. Então os meus netos, meus filhos, os meus avós comemos uma salada do bambu e com limão e sal de pedra e a nossa juca assada. Também temos diferentes comunidades que estão convidadas a semear o bambu. Obrigado pelo projeto e sempre conservamos as nossas plantas. Temos árvores sendo derrubadas, ao invés de derrubá-los, deveremos semeá-los. E graças a Deus, a nossa comunidade Pampanite, que é turística, convidamos diferentes turistas nacionais e internacionais ou nacionais que possam visitar a comunidade Pampanite. Conhecido como La Merced, 7 quilômetros da comunidade, nos oferecemos que a gente usa o bambu e como fazemos o teto das casas, o bambu com a folha de uma árvore, mas porque antigamente os meus avós, o bambu era utilizado quando uma pessoa estava um pouquinho doente e fazíamos uma fogueira. E o que os meus avós faziam? Eles mediam a divisão dos braços, 2 braços, cortavam o bambu e o paciente que estava doente, agonizante, colocávamos o bambu no fogo e o doente ficava assustado e ficava bem. Então, penso que não tendo mais do que agradecer pelo convite e antecipadamente ao nível nacional, bem-vindos à comunidade Pampanite para conhecer a nossa cultura. E vocês estão convidados a virem aqui. Obrigado pelo INBA que chegou na comunidade e diferentes comunidades a motivarem-se a cultivar o bambu. É uma esperança ter essa planta. Muito obrigado. Muito obrigado, Marina. Eu acho que é importante resgatar como é chamado o bambu, o capiro. E assim, dentro de todas as comunidades, povos e nacionalidades indígenas ao redor da Amazônia, tem um nome diferente. Mas todo mundo o conhece como o bambu, o guado. Quase uma dezena de usos, em quase 8 minutos de intervenção ele falou. É importante conhecer os 1001 usos do uso do bambu. Acho que é importante também falar dessa simbiose que cria o bambu com outros produtos da zona e realmente a Amazônia é simbiose, a Amazônia é ecologia, é papéis e funções da natureza. Para isso, acho que também é importante, e agora vamos escutar a Dario Guin, uma mulher com 38 anos de idade, presidenta da Associação de Mulheres de Napoamoquim, no Equador, desde o ano 2003. Ela foi líder juvenil do Seguro Social Camponês no TENA, no ano 2000. Agora, ela faz um mestrado em educação e apoia o projeto Bambu Soninha, e ela falará sobre a guarua como alternativa de consumo na Amazônia equatoriana. O mundo está te escutando. Muito boa tarde para todos. Alitishi Yetishi Qualicona. Meu nome é Daria Arguinda. Sou presidenta da Associação de Mulheres Tixas de Napo e agora estou representando a mulher da Amazônia do Equador. Iremos falar inicialmente sobre o bambu, que é conhecido na nossa Amazônia como cachaguama, para que é utilizado para a construção das casas, o artesanato, os bens da cozinha.
O cachaguama era utilizado para o alimento nutritivo. Aqui é conhecido como o guamahucho, guamajuju, o prato chamado assim tradicionalmente. Considerado também um dos pratos típicos muito bons da Amazônia. Por que não poderemos falar também da saúde? Antigamente, as mães davam a luz na casa, não tinha como cortá-los, o umbigo. Então, as fibras do guamaco ou do bambu eram utilizadas como se fosse um estilete para cortar o umbigo da criança, da mãe. Porque poderemos falar da água do bambu também, que é um tratamento natural para o nosso cabelo, para as mulheres da Amazônia, para tomar banho e assim termos os nossos cabelos compridos. E também ajuda a redução para ficar careca, para aqueles que têm esse problema. Poderemos também falar sobre as folhas do bambu, as folhas do guama, que é utilizado para a limpeza do mal de olho. Temos muita variedade de múltiplos usos com o bambu e o guama, que ajuda a deter ou parar também, ajuda na mudança climática agora, na cadeia alimentar, gera. Tem outras espécies no habitat do bambu, tem muitas outras espécies, aves. E também poderíamos dizer que uma graminha, um alimento que era antigamente dos dinossauros. Mas o que aconteceu? Que eles desapareceram e agora o seu alimento ficou. Mas isso é conhecido agora como guama, cachaguama, ou o grama forte, que dá muitas contribuições atualmente para a nossa mudança climática. A forma sustentável, o manejo do uau das formas naturais nos ajuda a recuperarmos os solos, a produção de alimentos, gerar a melhor qualidade e sermos cientes e fortalecer os empreendimentos. Por que não poderemos falar das barracas que poderiam ser construídas nas nossas comunidades para fazermos turismo comunitário? Porque também nos permite gerar uma economia indígena nas nossas comunidades, a integração do bambu em diferentes espécies que iriam nos ajudar para fortalecer a economia. Estou muito preocupada porque o nosso meio ambiente está saindo das nossas mãos. Vemos que existem mineiras, petroleiras e extrativismo que está terminando com as nossas selvas. A gente vive isso e percebe isso. Nós, como mulheres, gritamos ao mundo, e obrigado por nos dar essa oportunidade, que nós, como mulheres, não temos a oportunidade de falar para o mundo sobre o que está acontecendo na Amazônia. Mas agora os nossos rios, as lacunas, as cascadas estão sendo atingidas. E agora o planeta está pedindo por ajuda, gritando, e a gente não está escutando. Porque tem uma humanidade sem consciência. Mas estamos aqui agora debatendo sobre isso, falando sobre isso, para que nós, como humanidade ciente, possa fazer algo. E nós, como mulheres da Amazônia, temos a missão de começar a pensar no bambu. O que iremos fazer se os rios ficam secos? Será que os nossos filhos, os nossos netos irão beber água pura? Comerão ouro, o petróleo? Não, acho que não. E isso pode dar até riqueza pouco tempo, mas a alimentação nos ajuda para as gerações, para que eles possam tornar essas coisas em algo de prosperidade, saúde e respeito para a selva. Vamos começar a fazer inovação. Vamos aos poucos, mas vamos torná-los em fatos.
Não vamos parar de lutar, deveremos construir propostas, a implementação de boas práticas dos povos amazônicos, como o Guama, o sistema de incentivos de asseguramento de direitos de território, restaurar, conservar, manejar os nossos valores, as próprias selvas, porque são reservórios d'água, promover o desenvolvimento em prol da economia indígena, como eu já falei. Porque não poderemos dizer que a Amazônia é um bioma onde nasce a vida, porque não poderemos dizer que os nossos rios, as nossas selvas, as nossas pachamamas precisam agora da gente. Deveremos ser cientes disso agora. Queremos uma Amazônia viva, como uma humanidade segura. Deveremos nos tornar cientes e iremos viver mais tempo. Comecemos a inovar, comecemos a proteger a flora, protejamos a fauna da Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo e é assim como a gente deve considerá-lo. Agora, tomemos o nosso coração, as nossas mãos aqui no peito e vamos dizer, seremos da humanidade ciente que irá conseguir salvar o planeta, salvar o mundo da sociedade que não quer viver, da sociedade que não quer que o mundo exista, mas nós estamos aqui, as mulheres indígenas, para a luta e iremos pensar no bambu. Obrigada. Palavras, Astor Pagaracho. Excelentes palavras. Gerar uma economia para a gestão cotidiana da humanidade, das comunidades, povos e nacionalidades. O bambu é uma minga para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, pensando numa herança para os nossos filhos, para viver mais tempo, inovar, não para extrair, mas para proteger. Obrigada, Dari, pela tua intervenção. Vamos resgatando dos povos irmãos, do Peru, do Equador, certas perspectivas e diretrizes do bambu para proteger o território tão bonito que é a Amazônia. Agora queremos dar a palavra ao nosso irmão país da Colômbia, Carlos Restrepo. Está há mais de 20 anos no campo do bambu, fundador e diretor da Fundação Mixerá. É conselheiro do departamento de Paquetá, na cadeia produtiva da Colômbia, e de Pepetá também ele trabalha como será um espaço para que ele trabalhe e fale sobre a paz na zona. Carlos, bem-vindo, o mundo te escuta. Boa tarde, Carlos. Obrigado a todos. Uma saudação especial desde Cartagena, de Caquetá. Carlos, você poderia passar os slides? Vamos trabalhar apresentando e entendendo o bambu como uma ferramenta de paz no território amazônico. Vamos trabalhar com os slides. Vemos o bambu como um modelo de economia circular e a sua cadeia de fornecimento sem desmatamento. Falaremos do bambu como um herói climático, levando em conta sua taxa de renovação no cultivo e a importância social para as comunidades, além do seu potencial agroindustrial e de utilização em uma economia sustentável, adaptável à mudança climática. Vemos um potencial de desenvolvimento com o bambu. Nesse slide, onde interpretamos 3 pilares da economia circular, temos que entender como o bambu e falamos da
colheita, sustentabilidade, plantação, e essas três ferramentas em conjunto podem ajudar as populações da Amazônia e aos territórios para fortalecer e terminar os problemas de violência e conflito. Vemos importante na América Latina um modelo econômico nos países onde há bambu, baseados na colheita, na plantação da colheita, que estão ligados à sustentabilidade do recurso, demonstrando como se fortalece a sua cadeia vertical, sem desmatamento e participando do mercado como um substituto da madeira. O bambu não é madeira, é um substituto e nos ajuda a dinamizar e poder trabalhar todos os processos sociais e rurais. Aqui nessa imagem, vemos o pensamento sistêmico e o diálogo horizontal, ferramentas para a Amazônia e para poder pensar na Amazônia em termos de paz e com o bambu podemos ajudar que as comunidades locais se dinamizem, se interpretem e comecem a se libertar e brotar novos pensamentos, ações concretas, desenvolvimento de territórios em conflito. Vemos como os bambus, sua oferta, tem um componente cultural enraizado nos nossos povoados, que devem chegar à utilização e criação de uma realidade que rompe a economia da exploração por um diálogo horizontal com as pessoas, interpretando o pensamento sistêmico como instrumento para fazer produtos renováveis de consumo. Esta situação deve nos levar a interpretar todo um valor econômico do bambu, mas também todo um componente econômico e social que deve nos levar a potencializar o desenvolvimento. Como estar abraçados, trabalhando com bambu, nos ajuda na mudança climática, a diminuir isso. Uma economia com bambu em rede e tem um alto potencial agrícola, agroindustrial e social. Pelo anterior, mostramos uma bioeconomia com um caráter social e urgente nas populações vulneráveis e na sociedade. Sua rede agrícola, agroindustrial, construtiva e de carpintaria podem legar a um conjunto de possibilidades que permitam a mudança, a inovação e a passagem da economia cinza a circular. Isso porque o bambu, por todos os seus componentes, político, ambiental e social, deve nos levar a interpretar a governança. A governança vista como política pública, como um motor de desenvolvimento agrícola que potencialize os produtores rurais e as comunidades. No slide determinamos que ele é um eixo central e temos os governos à esquerda, no slide onde está o governo nacional da Colômbia, onde temos os departamentos e os governos municipais. Temos também a cadeia produtiva e também tem os comitês departamentais. E os departamentos onde se torna participante e que fazem parte do Acordo Nacional da Carta Produtiva. E temos as organizações locais e todas as pessoas que intervêm ao longo da cadeia. Artistas, artesãos, comerciantes, carpinteiros, construtores. E entramos na rede internacional do Bambu e Ratam, onde geramos um grande conglomerado e demonstramos como as organizações podem ajudar a melhorar as economias e a dinâmica social com o bambu. Vemos o próximo slide.
falamos dos serviços ambientais. Vemos esse grande potencial do bambu nos serviços ambientais e não somente como na América Latina podemos estabelecer um modelo econômico com bambu que potencialize uma situação da mudança climática com uma que nos leve à produtividade. Portanto, a recuperação de áreas degradadas, zonas de produção ribeirinhas, culturas de corredores biológicos, mudança de uso de solo, fazem uma mitigação aos efeitos adversos do clima e permitem inventar-nos uma mancha verde de pasto, com a participação ao pagamento pelos serviços ambientais. Observamos aqui no slide que, se pudermos procurar e seguir apoiando as organizações, entidades internacionais, vida, e não só ele, mas muitas outras pessoas, entidades, podemos chegar e fortalecer todas essas organizações baseadas em modelos produtivos de bambu. Vemos aqui como estamos correndo com o bambu e como podemos agilizar todo o processo. Já para terminar, aqui começa a corrida de muitos, e porque ainda seguimos correndo e se continuaremos fazendo isso por essa espécie, com um manejo sustentável, flexível, sem quebrar-nos como bambu. Essa situação, baseada em slides e comentários, se baseia na experiência e no apoio que recebemos pelo projeto Bambuzonia, onde estamos trabalhando, como já disseram, na Colômbia, Equador e Peru, dinamizando ações e situações que nos levem a mitigar o câmbio climático e, ao mesmo tempo, como apoiar a economia dos pequenos produtores rurais e as pessoas que estão nos centros de povoação. Vemos a estratégia do bambu e, como ser humano e pessoa comprometida, vejo um grande potencial para o bambu na América Latina, para as zonas degradadas. Agradeço todo o tempo. Sentem-se, acreditem e pensem no bambu. É arte para a humanidade. Muito amável. Muito obrigado, Carlos. É importante resgatarmos isso que você falou sobre o potencial agroindustrial, agrícola, socioeconômico dessa experiência de uma ferramenta para a paz. Sem maiores delongas, muito obrigado, Carlos. Quero dar agora a voz para Yanoa Panaí, desde o Peru. Yanoa é comunicadora social e promotora cultural da nação Aguarrum, no Peru. É diretora de Cyber Amazonas e colabora agora com a seção regional de Olho Público, é lideresa da comunidade nativa Rio Soritone, em Aguarrum, do departamento de San Martín. Sua intervenção irá ser sobre o bambu e a o adua, como parte fundamental do ecossistema amazônico. Yanoa, bem-vinda. E o mundo está te ouvindo. Boa tarde. Sim, Carlos. Oi. Minha saudação de reapreço e respeito na minha língua Nhachicham. É uma honra partilhar com vocês esse espaço. Obrigada pelo convite. Para começar, eu queria falar um pouquinho uma história ancestral nossa, que pode ser resumido numa canção, numa música. Na nossa cultura, as histórias ancestrais nos falam sobre Numpo. Nuncui é o espírito da terra, Mãe Terra, ou Terra Mãe. Nessa música, a filha de Nuncui pede para um quinco, que é o bambu, a guadua,
que o leve para casa. Então o bambu se aproxima para onde está a filha de Nunqui e justamente volta para casa através do bambu, do canco, que é o bambu. Então aí poderemos ver que a nossa cultura originária, a nossa origem está relacionada e vinculada com o bambu desde há muito tempo, desde a origem. Poderemos ver então aqui atualmente, desde na região do Amazonas, Morona, Rio Santiago, no Cenepa, os avós e as avós nos falam que as construções eram com bambu, a arquitetura própria, nossa, laceava-se no bambu. E então, é verdade, esses conhecimentos já vão se perdendo com o tempo. Agora, procuramos recuperar esses conhecimentos. E na região São Martin, por exemplo, seguinte slide, por favor. Temos florestas naturais de bambu. Em Huasta, por exemplo, Huasta é uma comunidade vizinha, irmã. Aí, por exemplo, levamos escolas de campo. Como aprender o manejo produtivo do bambu. Então, nesse processo estão envolvidos jovens, mulheres, que são sábios, homens e mulheres, e estão vendo a importância do bambu desde a nossa história, da nossa origem até agora, conhecimento que foi espalhado e os usos que eram dados para o bambu. Agora estamos procurando recuperar, resgatar, e o mesmo em geral, que tem muitas extensões de hectares, estão trabalhando sustentavelmente e vem que estão se desenvolvendo projetos inovadores para termos uma economia sustentável. No seguinte slide poderemos ver uma floresta natural de bambu na comunidade de Huasta. São aproximadamente 10 hectares. Então está se vendo para fazermos alianças estratégicas para que as universidades locais ou nacionais venham e façam estudos e que os universitários possam ser suas práticas ali e possam se desenvolver com cursos com valor adicionado. Coisa que tradicionalmente não se conhecia, e por falta desses conhecimentos, por exemplo, tinha uma floresta com uma ilha de bambu natural entre a fronteira de Champuyaco com Huasca, que foi desmatada totalmente. Me falam os antigos, que os Apache, que chamamos assim os mestiços, faziam trocas com roupas e os donos da comuna davam o bambu para eles. Então essa floresta foi desmatada e por aí passava o Rio Maio. Então é o seguinte. Então agora na nossa comunidade, por exemplo, nossa comunidade de Rio Suritório está junto a uma comunidade central chamada de Naranjillo. Aí o monocultivo invadiu o nosso território e das 1.200 hectares, quase os 70% foi desmatado. Então, muitas famílias da nossa comunidade estão sendo cientes e resistentes para conservarem as florestas e reflorestar o que se perdeu. E aqui na fotografia poderemos ver o seu Pedro, que é uma pessoa que está trabalhando com bambu, e que é uma evidência que estamos trabalhando com o projeto Bambu Sonia. Ele dizia, quero fazer algo e deixar algo para os meus filhos e filhas e netos. Então, ele dizia que era um paraíso quando eles chegaram, com a diversidade de árvores frutais,
árvores nativas, peixes, aves, animais que agora não estão mais. E sim, nas florestas que estamos recuperando, estão voltando as aves. Então ele vê isso tudo e aposta por um futuro com o bambu, porque também é de crescimento rápido. Daqui a 4 ou 5 anos você já tem uma floresta, comparadamente com as árvores nativas, que podem demorar entre 8 e 10 anos. Seguinte, por favor. Tradicionalmente, por exemplo, como eu falava, os avós e os avós utilizavam o bambu na nossa arquitetura, nos muros e nas camas. Isso está se perdendo. Então agora continuamos apostando para que isso todo se recupere, mas com um valor adicional. Seguinte, apostamos por uma economia sustentável, porque desde o território procura-se aquela autonomia econômica própria, sustentável, e que as instituições, os governos locais e as instituições aliadas nos apoiem para termos projetos que possam ser desenvolvidos em coordenação com o território, sem perdermos essas questões ancestrais e com a conexão com a terra e o cuidado, que seria um dos princípios como povos originais. Falamos na relação de horizontalidade, onde cada um é um ser. E como ser, somos partes do universo e deveremos viver procurando o Shinkokut, que é o bem viver. Obrigada pelo espaço e obrigada pela sua atenção. Diana, muito obrigado. Realmente, essa música para os ouvidos do mundo foi incrível. E assim como a selva se apresenta como uma melodia para os ouvidos do mundo. Falou-se também sobre a arquitetura e o cuidado da floresta. Algo muito importante, o apoio de diferentes entes para o desenvolvimento de iniciativas como o de hoje. E por isso que, pegando as palavras de Maia, eu gostaria agora de convidar o engenheiro Jaime Guevara Casque, prefeito da província de Pastax. O engenheiro Jaime Guevara é engenheiro agrônomo e desde sua carreira profissional se desempenhou como gerente da sucursal Cujo do Banco de Fomento até o ano 2004. Foi prefeito nos 2005, 2009, 2009, 2014, 2019 e 2023. Um grande compromisso pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental das províncias. Sua intervenção irá ser sobre o apoio dos governos locais para o desenvolvimento do bambu. Penso que sem governo, sem iniciativa política, todos os processos e programas não poderiam ser colocados dentro do território. Senhor prefeito, bem-vindo, e o mundo está te escutando. Muito boa tarde, meu caro Carlos. Uma saudação cordial desde a Amazônia, da província de Pastaza, no centro da nossa importante região. O assunto, em função do tempo, para nós é uma honra compartilhar uma experiência onde poderemos ter um departamento de gestão ambiental e a partir deles criamos o que significa o Centro de Pesquisa de Pino Mirador. E nessas condições, nós o que fizemos? Nós agimos para convocar, além de atores sociais, para que nos permitam ter um espaço exclusivo para o assunto do bambu, onde possamos enviar e ver as pessoas de forma teórica e prática como é desenvolvido. Então, assim, nós criamos um espaço de concluir um bambuçonário e convocamos atores privados. Aí veio um apoio importante, desde os amigos que são das ONGs, temos o apoio da Pro Amazônia, a Fundação TMC, NCI, com os quais nos deram apoios fundamentais. Depois disso, fizemos o quê? Nós, fundamentalmente, fizemos um exercício que irá nos permitir dar o trabalho de articulação com o INVA. Então,
Assim, assinamos um memorando de entendimento, e não foi há muito tempo, mas apenas o 5 de maio do ano 2020. E estávamos na metade da pandemia, e isso evidencia que não tem desculpa para cumprirmos uma agenda segundo as questões que vivemos nesse momento. O nosso objetivo fundamental é que a gente possa implementar atividades que irão nos permitir promover a cadeia do bambu nas atividades que poderemos fazer teoricamente, praticamente, mas o fundo é que a gente possa fazer e dar uma noção de meio de vida para que os nossos concidadãos possam ter a possibilidade de enxergar o bambu como uma opção de renda, porque na nossa província apenas era ocupado o bambu para fazer escadas. Não tinha um valor comercial, mas mudar essa percepção é complicado. Mas a gente tinha de fazer esse acordo importante, onde a crise econômica, onde o espaço sanitário era difícil, mas a gente avançou. O fundamental que eu queria compartilhar com vocês é que através dessa aliança público-privada, onde conseguimos andar, onde temos regras claras para todos, deveremos dizer que a nossa instituição, que é um governo autônomo, descentralizado, que no centro deles estão os 4 prefeitos, e estão representantes de pessoas, de 17 temos 3. E aí criamos uma ordenança através de atos normativos que irá nos permitir dizer para todos os que fazem parte do espaço, fazer uma ordenança de criação da mesa da cadeia e, no caso, da produção e o aproveitamento sustentável do bambu na província de Pastaza. O que nós procuramos com isso? Poder otimizar o que significa a competitividade no manejo, aproveitamento e gestão do bambu. Isso nós colocamos para que a gente possa ter padrões que sejam exigentes mutuamente. E nessas considerações nós dizemos praticamente que a gente procura ter 12 mil plantas de bambu por ano, e estamos implementando isso com o apoio recebido das ONGs, que foram muito boas conosco, e particularmente os nossos amigos da IMBA, porque eles são os especialistas. Nesses últimos 3 meses do ano, não iremos produzir apenas 12 mil, mas 10 mil. E também para treinar temos os nossos colegas locais técnicos. Aí calcula-se que queremos ter 8 técnicos, e estamos a falar da metodologia de um espaço de formadores, para que eles transmitam para os nossos concidadãos. Também poderemos dizer que o mecanismo que aqui trabalhamos é através das escolas de campo. Aqui nós selecionamos de cada um das casas das populações mais adequadas os que deram os melhores espaços de participação. Então, temos no cantão Pastaza, temos comunidades de Murialdo, comunidade de Liberdade e Fátima, e que isso que é o cantão Pastaza. E no que significa sobre o cantão Araújo, temos 2 comunidades, Ilimpe e Chiguacocha. Essas comunidades são de nacionalidades. Também temos de Santa Clara os colegas que estão no centro e em São Francisco de Empurim. E com os amigos de Cantão Mera, deveremos dizer que está na cabeceira de Chile e por Santana. E aqui, para vocês terem um espaço importante, a nossa província maior do país é a menos povoada, mas temos 7 das 14 nacionalidades. Temos os Quichuas, Suar, Achuar, Marani, Sábaros, Xíbia e Andor. Então, essa possibilidade, nós dizemos, amigos, nós queremos encaminhar. E também está a academia. Não podemos estar divorciados de um tema importante se a metodologia da academia nos faça digerir o tema. Também dizemos que fazemos limpeza de corpos de água, mas temos, sobretudo, o espaço para dar o que é o dia fundamental a nível mundial através do bambu. E dizemos aos amigos que está previsto
dar os espaços de empreendimento necessário e da capacitação que precisarem os nossos colegas para cursos de aproveitamento do bambu. Isso vai ser feito de maneira prática. No restante do trimestre faremos com uns amigos de Tarque, Bolívar e no espaço de elaboração de artesanato de bambu. Aqui são aliados importantes a equidade de gênero através do patronato provincial, que é o único e quinto a nível do país. Fazemos com apoio que diz aprenda a empreender e dizemos colegas, o âmbito desse exercício nos permitiu otimizar o pouco que temos. Durante esse ano, 2021, com o que arrancamos com os amigos do IMBAR, mobilizamos alguns recursos, como 90.913 dólares, dos quais dissemos que houve uma contrapartida. O governo provincial colocou 50.863 dólares e os amigos do IMBAR também apoiaram. Apoiaram com 48.148 dólares e nós dizemos de forma prática, a experiência é que é possível associar o tema público com o privado e de forma disciplinar estamos dando opções de poder ter uma planta nobre que permita reduzir as emissões de carbono, cuidar os corpos de água que são aptos para consumo humano. Então, nós dizemos, amigos, temos um espaço curto nesse espaço do que é o bambu. Agradecemos a IMBA e aos amigos que dizemos que tentamos irradiar o conhecimento que temos na maior província do país, com uma imensa selva, 86% está conservada. É isso que queríamos compartilhar. Não nesse curto tempo, mas dizer que é um momento oportuno para seguir dando uma planta nobre que pode mudar a nossa vida, os ingressos dos cidadãos. Saudações cordiais do Equador, desde Pastaça, a todos os amigos desse painel, amigos e amigas, muito obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito da maior província do Equador, parte de uma das províncias mais de biodiversidade e parte da biodiversidade. Todo esse processo não pode deixar de ser importante sem esses mecanismos de gestão pública que se beneficiam das entidades locais. Essas ferramentas são muito importantes. Das 15 nacionalidades que existem no país, também o senhor prefeito nomeou muitos atores e não é só muito importante resgatar isso da empresa pública, privada, ONGs, ONGs, com uma linha de desenvolvimento liderada por um governo provincial e pelo desenvolvimento de uma cadeia de valor, não somente IMBAR, mas muitos atores que se vincularam com esse modelo de gestão. Muito obrigado, senhor prefeito. Acho que é importante falar em temas como gênero e como desenvolvimento intergeracional. E quero que agora fale Shakira Ambi, que é uma jovem de 25 anos, integrante da Associação Quechua do Equador. Ela mora na comunidade da paróquia Chataponta, engenheiro em turismo, participou de diferentes iniciativas, tanto de gestão do bosque como processos de formação, formador de formadores. Shakira, bem-vinda. Ela vai nos apresentar no dia de hoje o papel dos jovens no processo do bambu. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Sou Shakira Ambi, profissional em turismo. Venho da comunidade de Romachito. Sou uma mulher quichua que representa os jovens da Amazônia. Graças a isso, fiz parte das escolas de campo e ao grupo de formadoras e formadores. É um prazer compartilhar esse espaço tão enriquecedor, onde podemos ver como a iniciativa
vai tomando força em cada lugar da Amazônia. Graças a isso, podemos evidenciar como homens e mulheres, principalmente jovens, que incentivam por conhecer e viver uma grande experiência a fim de estabelecer dinâmica sobre o bambu, onde que nos permite o uso, como a fabricação de ferramentas, de som, ferramentas de caça, construção de casas e principalmente o habitat para uma melhor qualidade de vida. Conhecendo suas tradições, cultivo, uso e transformação foi muito escassa dentro da região amazônica devido a fatores como a perda da transferência, conhecimentos intergeracionais e por falta de conhecimento as novas tecnologias para o manejo sustentável do bambu. Portanto, dentro das comunidades existe um grande impacto como a caça, o desmatamento, a extração de flora e fauna. Isso quer dizer que através da tradição e inovação nos escapa como jovens, onde pensamos que para manter as nossas tradições é não mudar nunca, mas isso nos dá um resultado muito diferente e podendo haver um desaparecimento total dela. Entretanto, isso mostra que podemos utilizar as informações, reduzir as taxas de desmatamento e o potencial para revolucionar esse material, conhecendo o valor particular e mantendo a importância de que o bambu é um aliado único que nos ajuda a produzir meios de vida. Portanto, cria uma alternativa sustentável para um desenvolvimento das economias das comunidades rurais. Por isso, como jovem, proponho que respeitemos a nossa identidade como jovens, onde nossos pais, avós, nos motivem à recuperação dos saberes ancestrais, porque estamos perdendo a nossa cultura geral dos quechuas. Quero trabalhar numa edição, conjuntamente com jovens, para desenvolver um manejo de bambu para uma comercialização sustentável e trabalhar em equipe para, no futuro, ajudar o planeta mediante a reflorestação e o desenvolvimento do bambu como recurso estratégico, comentando as suas vantagens ancestrais, para gerar uma economia e ter uma qualidade de vida na conservação da biodiversidade, porque se não conservarmos agora, não haverá maneira de voltar a fazer isso. Eu queria falar com cada um de vocês que vejam que nós, como jovens, queremos nos envolver mais no conhecimento do bambu, queremos saber aonde queremos chegar com a nossa mensagem através da minha palavra. Quero que escutem, que saibam que nós precisamos de gente e de pessoas e organizações que nos apoiem, que podemos trabalhar conjuntamente, que podemos ter um alcance através do mundo. Então, quero agradecer a cada um de vocês que escutem agora, que coloquem a mão no coração e sintam que nós também precisamos de apoio. Portanto, senhores e senhoras, muito obrigada e espero que tenham me escutado e entendido a mensagem que eu proponho como mulher quichua que representa as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Shakira. Penso que é importante falar sobre os jovens e o desenvolvimento. Falamos sobre os jovens e inovação, mas os jovens da Amazônia são inovação, mas o resgate de conhecimento ancestral. Então temos uma dualidade entre manter a tradição e transferir o conhecimento e pegar a inovação dentro de povos e nacionalidades que
um trabalho complexo e duro, mas é uma proposta dos jovens trabalhar em equipe e para o futuro, resgatar o que Shakira disse sobre trabalhar para o futuro, mas trabalhar em equipe é importante. Os jovens e o conhecimento sobre o bambu, realmente a transferência e o dinamismo dos jovens é o que contagia não apenas a comunidade, mas também os diferentes atores. Esse é nosso convite de Shakira em nome dos jovens amazônicos que estão trabalhando com o bambu para manter esse apoio dentro dos organismos internacionais de cooperação da sociedade civil e privada também. E a mensagem é essa organização de trabalhar como jovens para esse desenvolvimento sustentável do bambu. Muito obrigado, Shakira, um grande abraço pela tua apresentação. Eu acho que a voz dos jovens foi ouvida com a tua explanação do bambu. Agora vou permitir também, com parte da equipe da IMBA, ou do IMBA, responder algumas das perguntas geradas dentro do fórum. Agora agradecemos realmente a todas e cada uma das pessoas que estão desenvolvendo ou nos acompanhando, tanto na Colômbia quanto no Equador e no Peru, e bem como no mundo, sobre essa palestra e principalmente sobre as intervenções desde dentro. O importante é que nós coloquemos esse caminho desde a necessidade da Amazônia para a Amazônia. Temos uma pergunta, são realmente, houve muitas perguntas e vamos de alguma forma conversar com alguns dos atores que estão neste painel. Mais experiência, houve perguntas muito técnicas, como assuntos de necessidades de ciclos de crescimento, mas a gente gostaria talvez chegar até a experiência de cada um de vocês e realmente vou me permitir conversar com alguns dos doutores. Acho que foram nomeadas coisas importantes e eu gostaria de conversar com o Jano Atomain. Gostaria de dar uma oportunidade de mais um minuto para aprofundar sobre o que o Jano nos explanava. E dentro da apresentação da Joana, ela nos dizia que, Jano, para ti, eu não sei se você ainda está por aí, Jano realmente falou sobre os serviços ecossistêmicos do bambu. Mas já não desde a perspectiva da comunidade e do povo. Qual a relação do bambu com a água, a fauna e o solo na região da Amazônia? Como você vê o bambu se desenvolvendo dentro do sistema complexo, mas bem relacionado como é o ecossistema amazônico? Olá, como eu falava, as relações de horizontalidade, as extensões de bambu e tudo que gera as avós e os avós falavam sobre a diversidade da fauna que se gera a partir do bambu, porque o bambu, igual o resto das plantas, nós chamam a água. Então gera que os solos estejam úmidos e que a diversidade de aves e animais possam morar aí. Coisa que, infelizmente, está se perdendo. Por exemplo, as grandes florestas que existiam na região da Amazônia, como San Martín, perderam-se, porque pessoas externas, os apais, aproveitaram insustentavelmente esses recursos e para nós, como povos, nos ajudava para a nossa própria arquitetura só. Então, isso do manejo do dinheiro é recente. Então, a gente não dava muita importância ao bambu. E quando os externos, os apais, vieram, entraram,
eles apenas trocavam por roupas. Então eles terminaram com a floresta. Muitas hectares de floresta. Então é muito importante trabalhar em informações e forma de explorar sustentavelmente isto, gerando segurança na economia local. Então, geralmente, as florestas de bambu eram espaços de riqueza e gostaríamos de voltar para isso, resgatar, trabalhar, mas nesses tempos, com os jovens, as mulheres e tudo, com um valor adicionado. Então, seria isso, sempre as relações entre a comunidade e a floresta foi muito próxima. São entes e sempre procuramos cuidá-la. Então queremos resgatar todo esse conhecimento próprio e continuar nesse novo mundo sem perdermos o conhecimento antigo e as percepções próprias no manejo do bosque, no caso do bambu. Muito obrigado, Diana. Foi importante falar sobre esse assunto. E tem muitas perguntas sobre o manejo técnico do bambu. Mas algo muito importante é como o bambu está dentro da cotidianeidade, do dia a dia de cada um desses modelos de fazenda amazônica, que aqui no Equador é chamado de chácara. E tem outros nomes que são próprios da identidade da cultura dos povos. Dari, acho que algo Dari falou. Dari, não sei se você está conosco. Realmente tinha muitos usos mencionados. Desses usos, Dari, que usos são os que realmente fazem parte não apenas desse dia a dia, mas da tradição da Amazônia? E no caso, desde a versão do teu povo com o bambu. Temos, penso, quase 5.000 anos de história com o bambu dentro dos 3 países que estamos hoje falando da experiência. Em assuntos já tinham falado o Marino, Jânua, e também falou agora há pouco Shakira, sobre os usos ou a recuperação de conhecimento. Eu convido você a nos falar um pouquinho sobre isso, aprofundar sobre os usos tradicionais que o bambu teve e tem e como a forma de trabalho está sendo recuperada. Dari. Sim, continuo com vocês. O uso tradicional do bambu para nós é de uso múltiplo nas comunidades, tanto na construção quanto no artesanato. A gente pode dizer também nos utensílios de cozinha, na gastronomia da Amazônia, na saúde, e como potenciarmos também os nutrientes até agora para os nossos solos. Observamos que para ter usos potenciais deveremos manter os nossos lugares naturais, mantê-los e conseguir começar a reflorestar e manejar nas áreas degradadas e reflorestar. Então, vemos que essa espécie no mundo, poderemos dizer que ajudou o planeta, porque não apenas está no Equador, mas em outros países. Nos oferece a forma de gerar uma renda econômica para as nossas comunidades. Poderemos dizer que a produção de esse manejo de bambu, poderemos dizer que podemos transformá-lo numa economia indígena para as nossas comunidades. Obrigado, Dari, muito obrigado. Acho que é muito importante para fechar e agradecer a todos vocês. Essa foi
uma visão de dentro da Amazônia, do desenvolvimento do bambu. Agradecer a todo mundo pelas suas intervenções e eu vou dar a oportunidade para o encerramento. E um grande abraço desde a Amazônia. Obrigado, Carlos, e todas as pessoas que estão conosco. Embora como a situação do Covid, as vozes do bambu que estão agora nessa oportunidade, transformando esse cenário numa oportunidade para defender as necessidades das comunidades e seu ambiente, no marco de uma igualdade de gênero e ação climática, onde o bambu foi o ator principal nos seus territórios. Agora, para concluirmos essa sessão, eu quero convidar Roberto Aru Lima, subsecretário de Produção Florestal do Ministério da Agricultura do Equador, com as suas principais conclusões e reflexões sobre esse encontro. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e me permitir refletir e concluir sobre esse importante fórum virtual chamado Serviços Ecossistêmicos do Bambu e a sua relação com os meios de vida na Amazônia. Partimos a partir de uma profunda reflexão que é o desmatamento na Amazônia Equatorial. Como vocês sabem, não é apenas a deforestação da Amazônia Equatorial, mas o nível da Amazônia da América do Sul, e os números são e continuam a ser alarmantes, mas da deforestação está na Amazônia, e plantas como o bambu, obviamente pela sua diversidade de espécies, mais de 1.600, nos dão uma esperança de vida. Eu quero aprofundar sobre 3 eixos impulsores. Primeiro, o ambiental, e considerando o bambu com seus diversas aportações em serviços ecossistêmicos para mitigar a mudança climática através da captura de CO2, a restauração ecológica, a recuperação dos solos e as boas práticas em torno a essa espécie. No social, obviamente, parte dos meios de vida, fortalece a cultura através do conhecimento, histórias e cerimônias centrais, é parte da paisagem, da conexão da energia com a vida, como foi dito pelo Marino e também Jânua, tem uma inter-relação muito importante nos povos indígenas que estão conectados com a natureza e principalmente o bambu é uma ferramenta de paz, como foi dito por... Economicamente, o bambu é considerado basicamente para uma produção sustentável, elaboração de artesanato, gera emprego, além de outros usos como a medicina, o alimento, pratos típicos, como disse a nossa irmã Gabi, agroindústria e os múltiplos usos dessa planta para dinamizar a economia circular. Em conclusão, é importante ter um modelo sustentável para impulsar a vida pela vida. Além disso, a nossa Amazônia vai estar viva, uma humanidade com mais consciência. E entre as comunidades, o Estado, seus diferentes níveis, a cooperação internacional, a academia, a indústria, para formalizar e fazer alianças públicas ou privadas para políticas públicas locais. É importante mencionar, no caso do Equador, fomentar desde o Ministério da Força de Tarefa, do uso florestal, as plantações de bambu. Para isso, há uma política pública que é justamente dar créditos de baixo interesse para fomentar a espécie. Além disso, é importante promover e dar as experiências que todos os atores que estão nessa cadeia para fortalecer de forma equilibrada a cadeia de valor do bambu. Portanto, consideramos que o bambu é a vida e o futuro da espécie, que tem múltiplos usos e que vai permitir fortalecer os meios de vida das comunidades, principalmente na Amazônia.
Obrigado pela oportunidade e excelente esse fórum virtual. Muito obrigada, Roberto, subsecretário do Ministério da Agricultura do Equador. Agora, para o fechamento, Miriam Serdan vai falar e da fauna silvestre no Serviço Nacional da Fauna do Peru. Muito obrigada, Jaqueline. É um prazer apresentar o Serviço Nacional Florestal da Fauna Silvestre do Peru e de seu executor executivo, Jorge Amaya, e agradecer sobre o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola para que possa fechar e essa sessão denominada Serviços Ecossistêmicos e Relação com Vida Amazônica. Quero ressaltar e agradecer as apresentações dos palestrantes muito importantes, e é bom ver de perto o desenvolvimento do bambu na Colômbia, Equador e Peru. Quero expressar minhas lembranças a todos os que participaram e, como diziam, é uma saudação para todo mundo. O mundo nos escuta. Obrigada. Quanto às apresentações e o bambu, gostaria de compartilhar com vocês 3 eixos de pensamento, 3 olhares nessa sessão. Em primeiro lugar, quero visibilizar esse papel de todos os atores e posicionar esse recurso e que está em forma natural no Peru, introduzido em grandes regiões do nosso país. Mas também o bambu é muito importante porque permite potencializar uma cadeia emergente. É muito importante para famílias do nosso país. É uma alternativa de desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante depois de um cenário de pandemia, no qual é sumamente urgente reativar as economias no nosso país. Também é importante, no segundo ponto, ver a contribuição do bambu e nas 4 categorias de serviços sistêmicos: provisão, regulação, suporte e cultural. Tivemos apresentações excelentes, interessantes, ricas, que nos contam como o bambu está intimamente vinculado a essas manifestações culturais. Tivemos uma canção e como o bambu faz parte dessa cosmovisão de muitas das nossas culturas originárias. O bambu, o cultivo, o desenvolvimento, promoção, aproveitamento sustentável contribui com 7 objetivos de desenvolvimento. O objetivo número 1, para acabar com a pobreza, com o 7, para dar energia para todos, o 11, permite o acesso e a uma vivenda, a uma casa, uma habitação digna, e o consumo responsável também é muito importante. O 13, que é o que nos foca a abordagem sobre a mudança climática, o 15, a proteção e restauração dos ecossistemas, e todos esses objetivos refletidos e mencionados em cada uma das apresentações. Porque o artigo 17 são as alianças para a conquista dos objetivos. Estamos reunidos com representantes da sociedade civil, do Estado, da cooperação internacional, organizações internacionais, e essas alianças são fundamentais para que a promoção e desenvolvimento do bambu continuem. Por último, garantir o desenvolvimento do bambu no nosso país, nos nossos 3 países, que requer uma institucionalidade clara, com atores-chave a nível nacional, regional, construção de políticas públicas. Não se constrói de cima para baixo, mas é uma construção dinâmica. Muito desse trabalho do território
se consolida através dos espaços de articulação onde participam os nossos países. Novamente, quero agradecer as apresentações e clausurar essa sessão do bambu e a sua relação com os meios da Amazônia. Reitero o meu agradecimento. Feliz tarde e noite para todos. Muito obrigada a todas as pessoas que compartilharam essa sessão. Somos a organização do Bambu e Ratam. Qualquer notícia ou ampliação da informação, estamos nas redes sociais como Imbarlac. Na próxima oportunidade, muito obrigada desde Quito, Equador.